Alguns pensam que a parábola das virgens se refere a toda a igreja, onde as virgens sábias são o trigo e as virgens loucas o joio. Mas no livro Parábolas de Jesus, página 411, diz que a classe representada pelas virgens loucas não é hipócrita. Portanto, as loucas não podem representar o joio, mas a parte do trigo não devidamente preparada. Na verdade, o joio faz parte da igreja como um todo, mas não do povo de Deus que está na igreja, que é o trigo. O joio foi trazido pelo diabo e são filhos dele. Lembra do que Jesus disse, e vindo o inimigo à noite semeou o joio? Jesus mesmo disse a membros da igreja de sua época, vós tendes por pai o diabo. Este discurso não é nada popular, nem agradável de ser pronunciado. Mas essa mensagem não é minha. E como costumo dizer, sou apenas um carteiro. Então, o trigo da igreja são os que entraram pelo caminho estreito. O joio está no caminho largo, ostentando o letreiro morto para o mundo. Nessa visão, Ellen White comenta que todos começam com a carruagem abarrotada. Mas conforme o caminho vai se estreitando, coisas precisam ser deixadas para trás. Carruagem, bagagens, cavalos, sapatos e, por fim, até as meias precisam ser tiradas para poderem continuar a viagem com menor risco. Agora veja que triste. A cada vez que os viajantes, trigo, precisam abrir mão de algo, um grupo dentre eles deixa de prosseguir viagem. Por quê? A inspiração responde. Pensamos então naqueles que não se haviam acostumado com privações e dificuldades. Onde estavam eles agora? Não se achavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados atrás e apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldades. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o fim. Pasme! Não é triste saber que pessoas desistiram do caminho estreito porque ficaram agarradas a algo material ou secular? Não é triste? Seria possível que eu ou você estejamos agarrados a um sapato que nos impede de prosseguir no caminho estreito? O que poderia ser esse sapato em nossa vida? Talvez um emprego, uma faculdade, um mestrado ou doutorado, uma carreira, excesso de trabalho, bens. Note que sapato é coisa boa, útil. Estou a falar não de vícios, não de pecados socialmente reprováveis, nem de diversões mundanas, etc., mas de coisas consideradas nobres e importantes. Mas se estas coisas nobres e importantes atrapalharem a essencial, não seria melhor escolher a boa parte como Maria e deixar para trás o que nos impede de prosseguir no caminho estreito? Diante disso, consigo entender um pouco melhor o texto inspirado a seguir, que acredito se refira ao trigo e não ao joio. Quando tivermos sincera e inteira consagração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento de seu Espírito sem medida. Isto, porém, não terá lugar enquanto a maior parte da igreja não estiver colaborando com Deus. Portanto, essa maior parte da igreja se refere aos 20 milhões, trigo mais joio, ou a minoria de trigo, menos de 1 em 20? Pense nisso. Segundo a revelação, o que caracteriza o joio é a sua relação com Mamon, que é o dinheiro. Então, se vivemos em função dele, a quem estamos servindo? Nesse texto, podemos ver com mais clareza quais as características do joio. É uma solene declaração que faço à igreja de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e achar-se-ia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Professam servir a Deus, mas estão servindo mais fervorosamente a Mamon. Se estamos mais preocupados em como vamos nos sustentar no campo
do que em como vamos evangelizar as cidades depois de mudarmos para o campo, qual é a nossa prioridade? A quem de fato estamos servindo? Não me compete apontar quem é o joio ou o trigo, mas sim se eu sou o joio ou o trigo. Posso clamar como Davi. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Queremos ser guiados pelo caminho eterno, que é o caminho estreito? Se sim, então precisamos acatar o que disse Jesus. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Assim como na parábola das virgens, só metade do trigo entra para as bodas, também na visão do caminho estreito, só uma parte do trigo chega ao fim. O que precisamos fazer para estar entre as virgens sábias? O que precisamos abandonar e o que precisamos agarrar para finalizar o caminho estreito? O que seria essa única coisa necessária que Maria escolheu? Estamos priorizando essa única coisa ou estamos focados em nosso sustento? Pense nisso. Que o Senhor nos ilumine.